Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo de número 8, verso de número 4, o salmista nos faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta o seguinte: que é o homem para que te lembres dele? O salmista, por certo, olhara a imensidão do universo e nem por isso o salmista ficara maravilhado demais com aquilo que ele via, com a criação, com o universo. Ele, na verdade, estava admirado por conta do ser humano, por conta do homem. O homem foi criado por Deus de uma maneira singular. Apesar de não ter toda a força do universo, não ter toda a capacidade de saber de tudo e de todos, o homem foi criado de uma maneira bastante interessante por Deus. É o único ser que tem o que Deus tem. Deus tem intelecto, Deus tem vontade e Deus tem sensibilidade. Apenas o homem pode ter isso. E os anjos? Bem, os anjos não podem reproduzir-se. Não conheço anjinho, nem você. Anjinho só na literatura humana. Na verdade, o homem ele pode criar outros seres criados conforme a imagem e a semelhança do Criador. Porém, o homem, apesar de sua singularidade, quando ele olha para cima no que diz respeito ao Criador, ele se sente menos do que aquilo que ele gostaria de ser. Apesar de ele dominar a criação, ter sobre a criação algo que nenhuma outra criatura pode ter, o homem não é o seu próprio Criador. Então o homem ele fica num estado chamado estado ambivalente. Apesar de ser muito mais do que toda obra criada, ele não se criou. Deus o criou. Ele é existente, mas não autoexistente. O homem existe a partir de uma essência, e essa essência é Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. O homem de fato precisa saber quem ele é, de onde veio, qual sua missão aqui, para onde vai, conhecer aquilo que Deus lhe deu de possibilidades. Mas esse homem, ele não é aquilo que gostaria, ele não é aquilo que poderia, ele poderia muito mais e por conta do pecado não pode tanto. E esse homem em Cristo é que ele pode descobrir-se, é que ele pode se encontrar. O filósofo Blaise Pascal, escrevendo sobre essa ambivalência, essa condição humana bastante singular de ser mais do que toda a obra criada de Deus, mas não ser o seu próprio Criador, o Pascal então apresenta Jesus. Ele escreveu assim: o conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o conhecimento de Deus produz desespero. Em Cristo, diz ele, em Cristo encontra-se a solução para esta dificuldade, para essa tensão humana. Porque em Cristo nós encontramos Deus, mas encontramos também a nossa miséria. Quem é o homem? Pense nisso. Que Deus possa lhe abençoar. Eu peço que compartilhe os nossos vídeos com aqueles seus contatos na rede social. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.